Alunos do 7º ano, estou aqui novamente e vamos começar hoje a correção do PET, volume 2. Vou fazer com vocês a correção das atividades da semana 1. Antes de iniciar a correção, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, deixe seu like, acione o sininho. Então vamos lá. A semana 1, o conteúdo abordado da semana 1 são as placas tectônicas e a deriva continental. Então, este é o conteúdo relacionado com as atividades da semana 1 do PET, volume 2. Então, ao final desta aula, o estudante será capaz de compreender que a superfície da Terra está submetida a constantes transformações e compreender que a camada de rocha sólida que recobre a Terra está em contínuo movimento. Então, esses são os objetivos da aula da semana 1. Desenvolvimento aí do tema. Aparece para vocês um pequeno resumo sobre o conteúdo. Vai falar aqui para vocês, né, como se formou, das transformações do planeta e que o planeta vem passando por transformações e que essas transformações foram determinantes para o surgimento na vida na Terra. E que algumas dessas transformações ocorrem na litosfera. Então, a litosfera, que é a camada rochosa, a camada sólida que recobre a superfície da Terra. Então, nós vamos falar sobre essa camada de rocha que cobre toda a superfície do planeta Terra. Então, essa camada de rocha, ela não é contínua, ela é formada por blocos. Então, todo o planeta, ele é recoberto por blocos de rochas. Esses blocos de rochas recebem um nome, eles se encaixam como um quebra-cabeça e recebem o nome de placas litosféricas ou placas tectônicas. Apresento aqui para vocês o planisférico, e o planisférico foi dividido, recortado. Então, esses recortes em rosa aqui representam essas placas tectônicas. Então, sobre essas placas tectônicas estão os continentes, né, partes de continentes e os oceanos. Então, existem placas tectônicas que sobre elas existe água e sobre elas existe água e terra, né, e rochas e continentes. Então, estão aí o nome de algumas, né? São muitas, são 52 placas. Destacou-se aqui no planisférico o nome das principais, das maiores. Então, quero que vocês fiquem atentos aos nomes. E aparecem aqui também umas setinhas que representam o movimento desses blocos, porque esses blocos, as placas tectônicas, elas estão em constante movimento. Então, elas possuem movimento de colisão. Então, observe a setinha, uma setinha aproximando da outra. Elas possuem movimento de afastamento, observe a setinha, e deslizamento. Então, estes 3 tipos de movimento vão gerar fenômenos naturais, como terremotos, tsunamis, formação de montanhas, vulcões. Então, está aqui os 3 tipos de movimento que essas placas realizam. E mostrando aqui para nós. Então, quando há essa colisão, esse afastamento, ou esse deslizamento, então a Terra vai gerar um movimento, e esse movimento pode gerar fenômenos naturais desastrosos, né? Catástrofes, como vocês acompanham, já ouviram falar, já assistiram filmes que retratam esses fenômenos. Então, vamos às atividades. O que são as placas litosféricas? Ou seja, o que são as placas tectônicas? São grandes blocos rochosos semirrígidos que compõem a crosta terrestre. Estas placas se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua,
podendo aproximar-se como se fossem peças de um quebra-cabeça, ou afastar-se uma das outras. Consultando o mapa das placas litosféricas apresentado neste plano de estudo, responda. Então, consultando este mapa, então vocês vão observar as setinhas e vão dizer quais as placas realizam movimento de colisão, afastamento, deslizamento. Então, vamos lá. Então, eu observei o mapa e registrei que o movimento de colisão está sendo realizado pela placa Nazca, com a placa sul-americana, a placa do Caribe e a placa de Cocos. Eu citei 2 pares de placas que realizam movimento de colisão. Afastamento. Vou citar a placa sul-americana, a placa africana. Então, a placa sul-americana e a placa africana realizam o movimento de afastamento. A placa antártica e a placa africana. Citei 2 pares de placas que realizam movimentos de afastamento. E deslizamento, eu consegui encontrar lá no mapa apenas um par de placas que realizam esse movimento de deslizamento. A placa do Pacífico com a placa norte-americana. Então, estão aí os 3 movimentos que essas placas realizam, podem realizar, e quais as placas realizam esse tipo de movimento. O que esses movimentos podem acarretar? Então, esses movimentos podem acarretar terremotos, vulcões, tsunamis e formação de montanhas. Então, cada um desses movimentos, desse tipo de movimento, pode acarretar em terremotos, vulcões, tsunamis e formação de montanhas. Em qual placa litosférica se localiza o Brasil? Então, o Brasil está sobre a placa sul-americana. Vocês podem voltar aqui no mapa e observar. Então, o Brasil está sobre a placa sul-americana. Nosso país está próximo ou distante das bordas da placa? Então, o Brasil se localiza no meio da placa, ou seja, o Brasil se localiza no meio da placa sul-americana, ou seja, no centro dela, distante das bordas, o que explica o fato de nosso país não ter tremores relevantes. Então, no Brasil, já aconteceu tremores, mas de baixa magnitude, então não são tremores muito relevantes. Por esse motivo, pelo fato do Brasil estar localizado no meio da placa sul-americana. Vocês podem voltar aqui no mapa e verificar. Então é isso aí. Está aí a correção das atividades do PET, volume 2, da primeira semana. Foi um prazer e peço novamente que vocês se inscrevam no meu canal. Muito obrigada e até a próxima. Um abraço.